Então a repetição ela não pode ser demonizada totalmente. Ela não é de todo mal. Inclusive, em 2 ocasiões você pode repetir. A primeira é quando você não encontra um mecanismo adequado de coesão para utilizar. Você vai retomar um termo que foi dito anteriormente. Você não encontra um mecanismo ideal, exato, que satisfaça, portanto você vai acabar tendo que fazer uma repetição. O que eu recomendo nesse caso é que você não repita no período seguinte. Você mencionou um termo, uma palavra, em um período, no período seguinte evite. Vai repetir 2, 3 períodos depois. Aí sim, dá uma certa distância, porque a palavra está muito recente na cabeça do leitor. Então se você já repete no período seguinte, ali logo após, então fica a ideia de falta de vocabulário, falta de conhecimento dos recursos coesivos e etc. Você até pode repetir no mesmo parágrafo, desde que você dê um certo distanciamento, primeira coisa. Segunda licença que você tem para repetir é a seguinte: a repetição intencional é uma forma de expressar, é uma forma de aumentar a expressividade. Se ela é intencional, ela tem uma função dentro do parágrafo, ela aumenta a expressividade. Como assim repetição intencional? Veja, a repetição intencional ela é inclusive uma figura de linguagem chamada de reiteração. A reiteração, que é uma repetição intencional, ela tem uma função que é amplificar o sentido daquilo que você está dizendo. Porque quando você aumenta a expressividade daquilo que você está dizendo, você aumenta o sentido, você amplifica o sentido. Eu comparo ao aumento de expressividade a você entrar em uma sala de espelhos. Às vezes a sala é até pequena, mas quando você coloca espelho em todas as paredes, isso amplifica o ambiente, parece que ela fica muito maior, sendo que o tamanho é o mesmo. Eu mesmo fiz isso aqui num corredor da minha casa. A minha casa tem um corredor entre os quartos, ele é bem estreitinho, estreito. A primeira vez eu pintei com uma cor escura e o corredor sumiu, pareceu que ficou menor ainda. Aí, para dar uma impressão de que ele é maior, eu coloquei espelho nele todinho. Então parece que ele é muito maior do que ele é. Então, na verdade, o espelho é um truque para parecer maior, mas não é. Um ilusionismo, um truque. A expressividade maior em um período é um truque para aumentar o sentido daquilo que ele está falando. Com a mesma quantidade de linhas, com a mesma quantidade de palavras, você vai aumentar, amplificar o sentido daquilo que você está falando. Então a repetição intencional, ela promove isso. Eu vou dar um exemplo aqui. No Brasil, muitas são as semelhanças entre o agrotóxico que está inserido nos alimentos e a televisão que está dentro das residências. Ambos, por necessidade ou prazer, acabam sendo consumidos todos os dias. Ambos são autorizados pelo poder público. Ambos fazem do país o recordista em seus consumos. Ambos são vistos como inócuos sob determinadas medidas e circunstâncias. Você está percebendo que foi estabelecida uma analogia aqui nesse exemplo entre agrotóxico e televisão? E para que essa analogia seja apresentada, foram mostrados aí 4 pontos em que esses dois elementos se assemelham. 4 pontos. Tanto que repete a palavra ambos 4 vezes. Tudo bem, mas por causa dessa repetição de ambos, então dá a impressão que eles são iguais em muito mais aspectos do que esses 4 que foram apresentados. Justamente por causa dessa repetição seguida uma da outra, ambos, sem nenhuma frase intercalando, nada, repetindo uma após a outra, ambos. Então esse efeito, ele promove um aumento de sentido. Parece que esses dois elementos não são iguais só em 4 pontos, mas sim em muito mais. Parece que eles são totalmente iguais, entendeu? É essa amplificação de sentido que eu digo. Portanto, essa repetição, ela é intencional, ela não destrói a coesão, porque ela amplifica o sentido. Se é uma repetição que você promove porque você se descuidou, é uma repetição no período seguinte já, porque você não encontrou um mecanismo coesivo para substituir, essa sim, essa destrói a coesão do seu texto. Mas a repetição que é intencional, não, porque ela traz consigo um sentido. Ela tem uma função ali dentro daquele parágrafo. Aliás, só por curiosidade, esse exemplo aqui que eu peguei, ele é parte de uma redação que eu desenvolvi lá no meu treinamento, Faculdade da Redação. É um pedaço de uma redação que eu desenvolvi lá. Bom,
Então a repetição ela não pode ser demonizada totalmente. Se é uma repetição descuidada, acidental, sim,